Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil. Muito obrigado pela companhia e desde já não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar porque é muito importante para nós. Vamos à edição de hoje. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro esteve em Santos, onde participou de um comício com apoiadores. As eleições em primeiro turno acontecem neste domingo, dia 2 de outubro. O mito chegou! Candidato à reeleição, o presidente chegou a um comício na cidade do litoral paulista de moto, cena comum ao longo do mandato. Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem quem é Lula da Silva. O maior ladrão da história do Brasil. Não voltarão, porque nós vamos vencer no primeiro turno. Eu acho que a eleição termina no primeiro turno. Bolsonaro, por tudo que ele já tem demonstrado, é ele que vai ganhar em primeiro turno, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser primeiro turno, apesar de as pesquisas mostrarem ao contrário, mostrar que o Lula ganha. Mas o que a gente vê na rua e acompanha a aceitação do presidente é imensa. Após o encontro com apoiadores, Bolsonaro se dirigiu ao Instituto Neymar Júnior, onde o jogador do PSG recebe diariamente 3 mil crianças em Praia Grande, na região de Santos. Acompanhado por 2 ex-ministros, os candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, e ao Senado, Marcos Pontes, o presidente conversou com os jovens e depois almoçou com um grupo de crianças no refeitório do Instituto. No Twitter, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou um vídeo do camisa 10 da seleção brasileira agradecendo a visita. Segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha, Bolsonaro conta com 33% das intenções de voto para a eleição presidencial, atrás do ex-presidente Lula, com 47%. O brasileiro Jarbas Barbosa foi eleito diretor da Organização Pan-Americana da Saúde por 5 anos. A definição veio durante a 30ª Conferência Pan-Americana de Saneamento realizada em Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira. O médico conhece bem a OPAS, organização da qual estava como vice-diretor e que já ocupou outros cargos no passado. Especialista em saúde pública, Barbosa tem passagens pelo Ministério da Saúde brasileiro e já dirigiu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O novo diretor da OPAS vai ser empossado em 1º de fevereiro de 2023, substituindo a dominicana Carissa Etienne, que esteve à frente da organização por 2 mandatos. O Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde é responsável por promover políticas sanitárias para a região e ganhou destaque durante o combate à pandemia de Covid. Com mais de 177 milhões de casos e 2,8 milhões de mortes, o continente por vezes se tornou o epicentro da pandemia. De acordo com um relatório publicado na terça-feira pela OPAS, a América perdeu 2,9 anos de expectativa de vida desde 2019 devido ao impacto do coronavírus. A certidão de óbito da rainha Elizabeth II diz que a causa da morte dela foi mesmo velhice. Ela faleceu no dia 8 de setembro, causando comoção no Reino Unido e também no mundo. A certidão de óbito de Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro aos 96 anos, foi divulgada nesta quinta-feira pelos Arquivos Nacionais da Escócia. Após 70 anos de reinado, Elizabeth II morreu no castelo escocês de Balmoral. O falecimento foi anunciado pelo Palácio de Buckingham às 6h30 da noite no horário local, mas a primeira-ministra Liz Truss, que havia acabado de assumir o cargo, pode ter sido informada antes. A certidão foi assinada pela princesa Anne, filha de Elizabeth II, que acompanhou a soberana em suas últimas horas. O filho mais velho, agora rei Charles III, chegou a Balmoral ao meio-dia.
Os outros filhos, Andrew e Edward, assim como o neto William, chegaram apenas no início da noite. Harry chegou ainda mais tarde. Na certidão, o endereço citado é o Castelo de Windsor, onde Elizabeth II passou a maior parte do tempo desde o início da pandemia da Covid-19. A última aparição pública dela foi em 6 de setembro, quando encarregou a nova primeira-ministra Liz Truss de formar um governo. Envolvida nos últimos anos em um plano drástico de redução de custos, a BBC anunciou nesta quinta-feira o corte de 382 postos no serviço internacional. Os desligamentos acontecem em um momento em que a empresa busca acelerar a migração para o setor digital. A emissora britânica BBC anunciou nesta quinta-feira a intenção de cortar 382 postos de trabalho no seu serviço internacional. A medida tem como objetivo acelerar a migração da empresa para o setor digital. Os cortes significam o encerramento das emissões de rádio em árabe, persa e chinês, assim como o fim de alguns programas de televisão na África e na Ásia. A notícia foi divulgada em nota pelo grupo audiovisual que se depara para celebrar seu centenário. A BBC garantiu que nenhum de seus 41 serviços em língua estrangeira será encerrado completamente, embora quase metade deles esteja disponível apenas online. A emissora pública se encontra sob considerável pressão financeira, já que, além do envelhecimento de seu público, o governo conservador congelou o imposto audiovisual por 2 anos. A decisão do governo criou um buraco em suas contas, especialmente com o atual nível de inflação. O serviço internacional da BBC atinge uma audiência estimada de 365 milhões de pessoas em todo o mundo. Depois de passar pelo Japão para o funeral de Shinzo Abe, a vice-presidente dos Estados Unidos chegou à Coreia do Sul nesta quinta-feira. Ela visitou a zona desmilitarizada entre as Coreias. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, chegou nesta quinta-feira à Coreia do Sul para fortalecer a aliança de Washington com Seul, um dia depois de novos testes militares da Coreia do Norte. Kamala desembarcou na base aérea de Osan depois de uma visita a Tóquio para participar do funeral de estado do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e se reuniu com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol. Antes do encontro, ela declarou que a aliança entre os dois países é um eixo de segurança e prosperidade na Península da Coreia. Ela também visitou a zona desmilitarizada entre as Coreias, o que pode gerar reações de Pyongyang, que realizou 2 testes de mísseis balísticos nessa semana. Kamala afirmou, antes de deixar o Japão, que a Coreia do Norte ameaça a estabilidade regional com os exercícios e denunciou o programa ilícito de armas do país. E a Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos nesta mesma quinta-feira. Os lançamentos foram poucas horas depois que a vice-presidente americana Kamala Harris deixou a Coreia do Sul. Kamala Harris olhou através de binóculos para a fronteira norte-coreana enquanto soldados sul-coreanos e americanos mostravam a ela as características da área, incluindo defesas. A número 2 do governo de Joe Biden também visitou a cidade da trégua de Panmunjom. Foi lá onde o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong-un em 2019 e conversou com soldados americanos estacionados na área de segurança conjunta perto da fronteira. Harris assegurou que o compromisso de Washington com a defesa da Coreia do Sul era invulnerável e que ambos os aliados querem a desnuclearização completa da Península Coreana, mas por enquanto estão preparados para enfrentar qualquer contingência. Horas depois, o Estado-Maior Conjunto em Seul informou que a Coreia do Norte havia lançado o seu 3º míssil balístico em menos de uma semana. Os Estados Unidos têm cerca de 28.500 soldados na Coreia do Sul para ajudar a proteger o país de seu vizinho do norte. Esta semana, ambos os aliados estão realizando exercícios navais conjuntos para mostrar sua força. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou que a Igreja Católica é uma ditadura perfeita. Segundo ele, por não permitir que a maioria dos católicos escolha o Papa e o restante de suas autoridades.
Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua, definiu a Igreja Católica como ditadura perfeita durante um pronunciamento em rede nacional. O discurso foi realizado na quarta-feira na capital Manágua. Todo impuesto é uma ditadura, a ditadura perfeita é uma tirania, a tirania perfeita. O chefe de Estado voltou a chamar os bispos e padres de assassinos e golpistas pelo apoio que, segundo seu governo, os religiosos deram aos protestos da oposição em 2018. Golpe de Estado, uma instituição como a Igreja Católica, utilizando a seus obispos aqui em Nicarágua para dar golpe de Estado. ¿Desde quando os curas estão para dar golpe de Estado? A tensão entre o ditador e a Igreja Católica se agravou em agosto com a detenção em prisão domiciliar do arcebispo de Matagalpa, Rolando Álvares, um grande crítico do governo. Ao menos 4 padres e 2 seminaristas também foram detidos e as acusações contra os religiosos não foram divulgadas. A polícia proibiu recentemente as procissões religiosas. Ortega, que governou o país pela primeira vez durante a Revolução da década de 1980, obteve em 2021 o 4º mandato consecutivo, com seus adversários presos ou no exílio. Um 4º vazamento foi detectado nos gasodutos Nord Stream que ligam a Rússia à Alemanha. E a OTAN denunciou nesta quinta-feira atos de sabotagem deliberados e irresponsáveis contra as tubulações de gás. A Organização do Tratado do Atlântico Norte denunciou nesta quinta-feira em um comunicado que os vazamentos verificados nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 parecem ser resultado de atos de sabotagem deliberados e irresponsáveis. De acordo com a nota da Aliança Militar, qualquer ataque deliberado contra a infraestrutura crítica dos países aliados enfrentaria uma resposta unida e decidida. A nota diz ainda que a OTAN apoia as investigações em andamento para determinar a origem dos danos. A Guarda Costeira da Suécia anunciou nesta quinta-feira que detectou um 4º vazamento nos gasodutos entre Rússia e Alemanha. No início da semana, foram registradas explosões. Os vazamentos ocorrem em um momento em que países europeus acusam a Rússia de usar suas enormes reservas de energia como arma para pressionar a Europa. Os vazamentos criaram colunas de gás debaixo d'água e bolhas gigantescas foram registradas na superfície do mar com várias centenas de metros de largura, impossibilitando a inspeção imediata das estruturas. A Rússia nega a responsabilidade pelas explosões, assim como os Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir na sexta-feira para discutir o assunto. A Rússia vai ratificar nesta sexta-feira a anexação dos territórios que controla na Ucrânia. O anúncio foi feito durante uma cerimônia no Kremlin, onde o presidente Vladimir Putin vai realizar um discurso. Apesar da rejeição da comunidade internacional, a Rússia vai levar à frente o resultado do referendo que organizou sobre a anexação dos territórios de 4 regiões ucranianas ocupadas. De acordo com Moscou, a consulta popular vai ser ratificada nesta sexta-feira durante uma cerimônia no Kremlin, onde o presidente Vladimir Putin realiza um discurso. Kiev e os países ocidentais chamaram as votações de farsas, afirmando que não reconhecerão a incorporação das regiões. As cidades a serem anexadas são Donetsk e Lugansk no leste, Kherson e Zaporizhia no sul. A Rússia já tomou posse em 2014 da Península da Crimeia, o que também não foi reconhecido pela comunidade internacional. A união dos territórios ucranianos representa uma escalada na ofensiva da Rússia. Várias autoridades e analistas russos afirmaram que quando estas áreas forem anexadas e consideradas por Moscou como parte de seu território, a Rússia poderá usar armas nucleares para defendê-las. Putin declarou na semana passada que a Rússia estava disposta a recorrer a todos os meios de seu arsenal para garantir seu território. E agora vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo.
Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O governo e o comitê organizador da Copa do Mundo do Catar anunciaram que a vacina contra a Covid-19 não vai ser obrigatória para entrar no país, mas os viajantes vão precisar apresentar testes negativos para a doença. O comitê organizador da Copa do Mundo anunciou nesta quinta-feira que a vacina contra a Covid-19 não vai ser obrigatória para os espectadores que chegarem ao país, que vão ter que apresentar um teste negativo para a doença. Os testes vão precisar ser apresentados no balcão de check-in do aeroporto de partida, com 24 horas de antecedência para testes PCR e 48 horas para outros tipos de teste. Não vai ser necessário fazer outro teste na chegada ao Catar. O uso de máscaras vai ser obrigatório nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. Quem testar positivo durante a competição vai precisar se isolar durante 5 dias e usar máscara por mais 5. Os visitantes de mais de 18 anos também vão precisar baixar um aplicativo de rastreamento necessário para entrar em lugares públicos fechados. A abertura da Copa do Catar vai ser no dia 20 de novembro e a final no dia 18 de dezembro. Durante um discurso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se referiu a uma congressista republicana que morreu no mês passado. O incidente gerou muitos questionamentos durante a coletiva de imprensa diária da Casa Branca. Ao falar em uma conferência dedicada à luta contra a obesidade e a insegurança alimentar, o presidente democrata agradeceu a todos os presentes, mencionando em particular legisladores envolvidos com esses temas. Biden parecia buscar na sala por Jackie Walorski, congressista morta que era muito comprometida com a luta contra a desnutrição. I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie. Are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Jackie Walorski morreu em um acidente de carro em 3 de agosto. Biden emitiu, na época, um comunicado dizendo que estava chocado e entristecido. A legisladora contribuiu ativamente para a preparação da conferência Fome, Nutrição e Saúde, organizada na Casa Branca. Bombardeada com perguntas de jornalistas para saber se o presidente havia esquecido que o Walorski tinha morrido, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, não respondeu de fato. O rapper americano Coolio, famoso pelo hit Gangsta's Paradise, de 1995, morreu aos 59 anos em Los Angeles. A notícia foi confirmada pelo empresário do cantor. O empresário do rapper Coolio anunciou que o cantor americano morreu aos 59 anos em Los Angeles. O americano, cujo nome verdadeiro era Artis Leon Ivy Jr., ganhou vários prêmios Grammy durante a carreira. A causa da morte não foi determinada. Em declarações ao site TMZ, o empresário disse que Coolio foi encontrado inconsciente no banheiro da casa de um amigo na quarta-feira à tarde. Coolio iniciou a carreira como rapper na Califórnia no final da década de 1980. Ele ganhou fama internacional em 1995 com o hit Gangsta's Paradise, parte da trilha sonora do filme Mentes Perigosas. Com o trecho musical do Pastime Paradise de Stevie Wonder, o single vendeu milhões de cópias do mundo inteiro, liderando as paradas de 16 países e se tornando a principal música da lista Billboard. No ano seguinte, em 1996, ele venceu um prêmio Grammy de melhor interpretação de rap. O furacão Ian tocou o solo no oeste da Flórida como uma tempestade de categoria 4 em uma escala de 5. A informação foi confirmada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Descrito como extremamente perigoso, com ventos de até 240 km por hora, o fenômeno já provocava condições catastróficas no estado americano. A aproximação da tempestade trouxe fortes vendavais, ondas e inundações, forçando até mesmo o fechamento da ponte Sunshine Skyway na região de Tampa Bay.
No Twitter, a patrulha de Miami informou o desaparecimento de 23 pessoas após um barco que transportava migrantes cubanos naufragar devido ao mau tempo. A passagem do furacão por Cuba deixou o país no escuro, com um apagão generalizado ao danificar a rede de energia elétrica, além de derrubar árvores e provocar outros danos. Moradores de Havana recorreram a lanternas e faróis de carros e motos para iluminar a capital cubana. E o furacão já provocou inundações e rajadas de ventos violentíssimas. O fenômeno, considerado extremamente perigoso pelas autoridades, deixou sem luz mais de 1 milhão de casas na Flórida. No mar, as más condições fizeram com que um barco que transportava migrantes virasse. A guarda costeira ainda procura por 20 pessoas desaparecidas, enquanto outras 3 foram resgatadas e outras 4 conseguiram nadar até a costa, disseram as autoridades. Em Punta Gorda, ventos fortes arrancaram os galhos de muitas palmeiras e sacudiram postes de energia. O Centro Nacional de Furacões informou que as ondas provocadas pela tempestade podem chegar a mais de 5 metros no litoral. São esperados de 300 milímetros a 450 milímetros de precipitação no centro e no nordeste da Flórida, e até 600 milímetros em outros lugares. Dean Criswell, chefe da agência federal encarregada de gerenciar desastres naturais, disse que Ian continuará sendo uma tempestade muito perigosa nos próximos dias. Em Tampa Bay, uma imagem impressionante. O mar recuou por causa do fenômeno. O senador colombiano de direita Alírio Barrera foi à sede do Congresso a cavalo. O Congresso recentemente permitiu a entrada de animais de estimação. A cena causou incômodo entre alguns parlamentares. Na semana passada, o presidente do Congresso, Roy Barreras, anunciou com um cachorro sentado no colo que o recinto passaria a ser aberto a animais de estimação. O senador Alírio afirmou em uma entrevista que seu animal de estimação é o cavalo. O movimento do legislador faz parte de um protesto contra iniciativas que poderiam proibir certas atividades envolvendo animais. Em sua legislatura, Alírio tem defendido atividades em que os animais são maltratados ou mortos, como touradas ou rinhas de galos. Segundo ele, animais são um meio de transporte em muitas regiões. Desde 1989, a lei colombiana protege os animais selvagens e domésticos do sofrimento e da dor causados pelos seres humanos, com exceção de práticas com raízes culturais, como as touradas. E o mundo registrou menos assassinatos de ambientalistas em 2021, mas a América Latina ainda concentra a maioria dos casos. O México lidera o ranking com 54 vítimas. Os assassinatos de ambientalistas registraram queda em 2021 na comparação com o ano anterior, mas a América Latina continua a concentrar mais de 75% dos crimes, com o México na liderança. O número de ativistas assassinados alcançou 200 no ano passado, contra o recorde de 227 em 2020, com ataques que aconteceram no contexto de uma gama mais ampla de ameaça contra os ativistas, alvos de governos, empresas e outros atores não estatais. O México registrou o maior número de assassinatos, com 54 vítimas, mais de 40% delas de origem indígena. Colômbia e Brasil ficaram em segundo e terceiro lugares em número de ambientalistas mortos em 2021. A Colômbia registrou 33 assassinatos, em comparação com as 65 mortes de 2020, enquanto o Brasil teve 26, 6 a mais do que no ano anterior. Brasil, México e Colômbia contabilizaram mais da metade dos ataques contra ambientalistas no mundo em 2021. A ONG Global Witness, responsável pelo relatório, recomendou ações urgentes dos governos e empresas para interromper a violência e a criminalização de ativistas, como a adoção de leis que protejam os ambientalistas. Partidários da oposição georgiana protestaram contra a migração de desertores da Rússia. O fluxo dobrou desde que o presidente Vladimir Putin declarou uma mobilização parcial de reservistas para apoiar a guerra na Ucrânia. Desertores russos, vocês não são bem-vindos. O grupo protestou contra o que considera uma migração descontrolada da Rússia.
O fluxo quase dobrou desde que o presidente Vladimir Putin declarou uma mobilização parcial de reservistas para apoiar a guerra na Ucrânia. Acenando bandeiras georgianas e ucranianas, os manifestantes se reuniram perto do ponto de passagem da fronteira de Kazbegi. Enquanto isso, na Rússia, impera a ansiedade. Familiares dos reservistas russos convocados para apoiar a ofensiva na Ucrânia se despedem com lágrimas de seus filhos, pais, maridos e namorados. Em meio à dor da despedida, muitos familiares perguntam: é apenas um treinamento, né? Já são 7 meses de guerra e o mundo teme uma nova escalada do conflito. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira um novo pacote de armas e suprimentos no valor de 1,1 bilhão de dólares para a Ucrânia para reforçar as forças de Kiev a médio e longo prazo. Os pedidos de fornecedores militares dos Estados Unidos incluem sistemas de mísseis e munições HIMARS, sistemas antidrones, radares e veículos blindados, de acordo com um comunicado do Departamento de Defesa. A líder civil birmanesa Aung San Suu Kyi foi condenada a mais de 3 anos de prisão. A vencedora do Nobel da Paz enfrenta vários julgamentos criticados pela comunidade internacional após um golpe de Estado em Mianmar. A junta militar de Mianmar condenou nesta quinta-feira a líder civil deposta Aung San Suu Kyi a mais 3 anos de prisão, desta vez pela acusação de violar a lei de segredos de Estado. A comunidade internacional denuncia o processo como político. A sentença mais recente se soma a outras para um total de 20 anos de prisão para a ex-governante birmanesa. As acusações vão desde corrupção até fraude eleitoral e são definidas em julgamentos realizados a portas fechadas. A vencedora do Nobel da Paz de 1991, de 77 anos, está detida desde o golpe de Estado de fevereiro de 2021. Ela ainda enfrenta outras acusações que podem acumular até 120 anos de prisão. Suu Kyi vai apresentar o recurso contra o veredito. O Tribunal da Junta Militar da capital Naypyidaw também condenou um ex-conselheiro da líder, o economista australiano Sean Turnell, e outras 3 pessoas à mesma sentença. Elaine Pearson, diretora da Ásia da Human Rights Watch, afirmou que o acúmulo de condenações demonstra que a junta não tem nenhum escrúpulo em assumir o status de pária internacional. Mianmar vive um cenário de caos desde o golpe militar de 2021, que derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi. Segundo uma ONG local, mais de 2.200 civis morreram e quase 15 mil pessoas foram detidas nas ações de repressão contra a dissidência desde então. Muito bem, chegamos ao final desta edição e se você gostou, pedimos que você se inscreva em nosso canal e compartilhe. E, se possível, colabore conosco acessando o Pix CNPJ que aparece aqui embaixo. Muito importante, vai nos ajudar bastante a continuarmos nessa linha editorial. Muito obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.